O Vasco da Gama nunca foi apenas um clube de futebol. Desde o início ele incomodou. Incomodou porque incluía quando o futebol excluía. Incomodou porque vencia quando não era esperado. Incomodou porque se recusava a aceitar o lugar que tentaram impor. E, talvez por isso, ao longo de sua história, o Vasco acumulou algo que poucos clubes no Brasil carregam com tanta força: uma sequência de decisões, bastidores e erros de arbitragem que até hoje revoltam sua torcida. Este vídeo não é sobre teoria da conspiração, é sobre fatos, jogos reais, decisões reais, campeonatos reais, momentos documentados que ajudam a explicar por que o vascaíno aprendeu desde cedo a desconfiar do apito. Nos anos 70, o Vasco já mostrava que não aceitaria ser figurante. Em 1974, o clube conquistou o Campeonato Brasileiro de forma incontestável, com um time forte, organizado e respeitado. Aquela conquista deveria ter colocado o Vasco em outro patamar definitivo no cenário nacional, mas, a partir dali, cada passo do clube parecia vir acompanhado de obstáculos que iam além das quatro linhas. Avançando para os anos 80, o futebol brasileiro vivia uma era de arbitragens confusas, regulamentos instáveis e decisões questionáveis. O Vasco, constantemente protagonista, também se tornava alvo frequente de jogos truncados, inversões de falta, cartões distribuídos de forma desigual e critérios que mudavam conforme o adversário e o estádio. Nos clássicos contra o Flamengo, isso se tornava ainda mais evidente. Em diversos confrontos decisivos, o Vasco viu gols anulados por impedimentos inexistentes, pênaltis ignorados e faltas duríssimas passarem impunes. Não se trata de rivalidade emocional. Imagens, relatos da época e até comentaristas neutros registraram essas situações. Em campeonatos estaduais, decisões de título foram moldadas por interpretações que sempre pendiam para o lado rubro-negro, enquanto o Vasco precisava ser perfeito para sobreviver. Nos anos 90, o cenário se repete em escala nacional. Contra o Corinthians, especialmente, o Vasco protagonizou alguns dos episódios mais polêmicos da sua história. Jogos decisivos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil ficaram marcados por expulsões contestáveis de jogadores vascaínos, pênaltis marcados em lances duvidosos para o adversário e critérios disciplinares completamente diferentes dentro da mesma partida. Um dos sentimentos mais comuns entre os torcedores daquela época era a sensação de que o Vasco precisava vencer duas vezes, uma contra o time adversário e outra contra o apito. O ano 2000 marca um dos capítulos mais sensíveis dessa história. O Vasco chega à final do Campeonato Brasileiro para enfrentar o São Caetano. O primeiro jogo acontece em São Januário. A partida é interrompida após a queda de parte da arquibancada. Um episódio trágico que foge completamente ao controle do clube. A decisão de suspender o jogo e transferir a continuação do campeonato gerou um caos jurídico e esportivo sem precedentes. O segundo jogo ocorre no Maracanã. Mesmo em meio à confusão, o Vasco conquista o título brasileiro. Mas até hoje a narrativa daquele campeonato é frequentemente distorcida, como se o clube tivesse sido beneficiado, quando na verdade foi o mais prejudicado pelo descontrole, pela pressão externa e pelas decisões improvisadas que marcaram aquele ano. No cenário internacional, o Vasco também coleciona episódios dolorosos. Em competições continentais que realmente disputou, decisões de arbitragem pesaram de forma brutal. Faltas ignoradas, expulsões desproporcionais e critérios europeus aplicados apenas contra o clube brasileiro criaram um histórico de eliminações traumáticas. Não se trata de dizer que o Vasco nunca errou ou nunca perdeu por mérito do adversário. Trata-se de reconhecer que, em jogos grandes, decisivos, o clube frequentemente saiu do campo com a sensação e os registros de que o resultado não foi definido apenas pela bola. Esses episódios se acumulam, ano após ano, campeonato após campeonato, e eles ajudam a explicar por que o torcedor vascaíno desenvolveu uma relação quase visceral com a justiça dentro do futebol. Para o Vasco, vencer nunca foi simples, sempre exigiu superação técnica, emocional e muitas vezes institucional. Mesmo assim, o clube resistiu. Resistiu quando tentaram apagá-lo, resistiu quando foi empurrado para crises administrativas, resistiu quando foi ridicularizado. E resistiu porque sua história sempre foi maior do que as tentativas de diminuí-lo. Este vídeo não pede concordância cega.
Ele pede memória, pede que os fatos sejam revisitados com honestidade, porque o futebol brasileiro só será justo quando for capaz de olhar para sua própria história sem medo, inclusive para os erros que escolheu ignorar. E, talvez, quando esse dia chegar, o Vasco finalmente deixe de ser visto como o clube que reclama, para ser reconhecido como o clube que nunca aceitou ser silenciado. Este foi mais um capítulo de uma história que vai além do futebol. Aqui, o Vasco não é apenas um clube, é identidade, resistência e memória. Este é o canal Vasco, Além do Campo.